Olá, 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 como vão vocês? Tudo bem? Meu nome é Dmitry, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. E seguinte, Falcão e Soldado Invernal, né? A segunda série original do Marvel Studios finalmente chegou ao seu final. E que episódio sensacional, cheio de ação, reviravolta. E finalmente a gente viu quem é que vai carregar o legado e quem será o novo Capitão América. Mas antes da gente partir para a análise desse episódio, e é claro também para as teorias do que pode acontecer no futuro da Marvel, seja nas séries ou nos filmes também, vou ter que pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Lembrando que toda segunda e sexta-feira tem vídeo novo, com possibilidade de vídeo extra durante a semana ou no final de semana. E é por causa disso que você tem que ativar o sininho para saber quando esses vídeos saem. E também já vai deixando seu like, gostei, joinha, curtida, chame como você quiser, que assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Lembrando também que na descrição desse vídeo tem um link com todas as minhas redes sociais, especialmente o Instagram, que toda semana eu posto notícias ali sobre a cultura pop, cultura nerd de uma maneira geral. Então dá uma olhada, me siga no Instagram, nas outras redes sociais também. Curte, se inscreva e ative o sininho. Já fez tudo isso? Então bora falar sobre Falcão e Soldado Invernal. O último episódio começa bem onde o episódio anterior acabou, né? Com a Karli Morgenthau e o resto dos apátridas atacando o CRG, impedindo que eles fizessem a votação que fizesse com que todos os milhões de refugiados, né? Os que foram blipados, né? Voltassem para os seus países de origem e levantassem de forma brusca, né? As fronteiras do mundo, né? Então todos os heróis ali se reuniram para poder impedir esse ataque, né? Impedir os apátridas ali, né? O Bucky, a Sharon Carter, que saiu de Madripoor, né? Para poder ajudar os colegas, e principalmente o Sam Wilson com aquele uniforme maravilhoso, voltando com as asas também, com os drones do Asa Vermelha e finalmente carregando o escudo e finalmente assumindo o título de Capitão América. Assim, o uniforme já tá lindo de morrer, é maravilhoso aquele uniforme, tipo, muito fiel também a um dos quadrinhos. E assim, ao longo desse vídeo, né, ao longo do episódio, a gente vai ver o porquê o Sam era o mais digno de carregar esse manto de ser o Capitão América. Que é o plano dos apátridas, né? Sequestrar cada um dos membros do conselho do CRG e negociar a vida deles, né, como reféns, para evitar que as fronteiras fossem levantadas. Porém, a Karli estava disposta a, se precisar, matar cada um dos reféns ali, né? Os outros membros dos apátridas até ficaram com um pouquinho de dúvida, né, com aquela pulga atrás da orelha, mas no final, como ela é a líder, eles confiam nela, eles acabaram cedendo a essa ideia maluca também, de certa forma, né? E os heróis fizeram de tudo, óbvio, para poder salvar cada um dos membros do CRG, né? O Sam teve uma cena aérea muito espetacular, tão boa quanto a do primeiro episódio ali, perseguindo o helicóptero, salvando os reféns ali, tirando o piloto do helicóptero, jogando ele pro rio ali, usando as suas asas, usando o escudo, os novos drones dele. Realmente, aquele uniforme de Wakanda é espetacular, é lindo, é super prático e sinceramente o Sam mandou ver muito bem com os novos movimentos, com o escudo também, ele usando um escudo ali, ficou esplêndido as cenas ali de ação do Sam, especialmente a aérea, né? Aliás, todas as cenas do Capitão América, não mais Falcão, e sim Capitão América, assim, são esplêndidas nesse episódio. Enquanto o Sam cuidava dos reféns no modo aéreo, o Bucky cuidava no modo terrestre, né? Ele ia salvar os reféns que estavam sendo transportados pro caminhão. E tem uma cena ali que um dos caminhões está pegando fogo e o Bucky salva a vida deles, tira todo mundo ali de dentro e os reféns agradecem ele por salvar a vida deles, né? E assim, tipo, ele quase que fica sem reação, porque vamos concordar, ao longo do histórico do Soldado Invernal, né, nos filmes da Marvel, o cara sempre foi perseguido e muitas vezes quando ele ajudava, como por exemplo em Guerra Infinita, que ele morreu no estalar de dedo do Thanos, ninguém estava sabendo. Então finalmente o Soldado Invernal estava tendo um mérito dele, estava realmente fazendo acontecer, fazendo ajuda acontecer, ajudando as outras pessoas e finalmente ele estava sendo agradecido por isso, como se realmente fosse um herói e não como um Soldado Invernal, um assassino da Hydra, como era anos atrás. Então a gente pode ver de certa forma muito bem a redenção do Bucky, né? Ele finalmente indo em frente, seguindo seu caminho adiante, aceitando o passado dele e tentando fazer questão de mudar isso, de encarar o passado dele, e a gente vai falar um pouco disso ao longo do episódio também. E quem chega ali também para ajudar / atrapalhar contra os apátridas é o John Walker, carregando aquele escudo novo dele, aquele escudo de 25 de março praticamente, porque tipo, a qualidade, já que não era de Vibranium, não tem a mesma qualidade que o escudo original, óbvio. E ele tava com sangue nos olhos para acabar de vez com os apátridas de uma vez por todas. Ele até dá conta de alguns apátridas ali, né? Mas a Karli, ela consegue sequestrar, né, de novo, um dos caminhões que ainda estava com reféns e jogá-los de uma construção, de uma viga alta ali, né? E ali a gente vê duas cenas maravilhosas durante esse resgate, né? A do próprio John Walker, que ele só tinha uma escolha para fazer. Ou ele pegava a Karli, ou ele ajudava a salvar os reféns. E a gente vê ele soltando aquele escudo de 25 de março ali, para poder ajudar os reféns, meio que uma forma de redenção ali do personagem do John Walker. Ele só não consegue
salvar os reféns porque os apátridas atrapalharam ele, né? Mas sinceramente, ver essa redenção do personagem, um personagem odiado durante a série inteira, a gente vê um pouquinho de esperança pro personagem ali ao longo do resto do filme, mas a gente também já vai falar isso. Aliás, no final desse episódio tem muita coisa pra falar e teorizar do que pode acontecer com esses personagens ao longo do MCU. Já a segunda cena de resgate, quem resgatou mesmo aqueles reféns ali, novamente foi do Capitão América, né? Que foi o Sam segurando o caminhão com as suas asas, obviamente asas de vibrânio agora, então muito mais fortes e resistentes, usando seus drones novos também, impedindo que o veículo caísse, e ele conseguiu salvar cada uma das pessoas. E todo mundo ficou aplaudindo o Sam Wilson ali, falando que ele não era o Falcão mais, aquele sim era o Capitão América. E sim, eu vou ficar falando o vídeo inteiro assim, que Sam Wilson é o Capitão América, para ver se entra na cabeça de todo mundo que oficialmente temos sim um novo Capitão América. Bom, os apátridas até tentam fugir e se separar, né? O Bucky e o John Walker conseguem prender todos os membros ali da organização, né? Já a Karli acaba sendo encurralada pela Sharon Carter, né? E ali temos uma revelação, eu diria bombástica, né? Mas tava meio que todo mundo sabendo ali já praticamente do que ia acontecer. Que a Sharon revelou que ela é um mercador do poder, ou mercadora do poder praticamente, né? E ela tava trabalhando com os apátridas muito tempo antes da Karli e os outros roubarem o soro do super soldado, né? E a Sharon, né? Ela tentou negociar ali com a Karli, fazer com que ela voltasse a trabalhar com isso, que uma podia ajudar a outra, né? E ali aparece também o Batroc, né? Que é o vilão que apareceu lá no comecinho do episódio também, lá no Capitão América Soldado Invernal, que também descobriu que a Sharon era o mercador do poder. E o cara até pensou em negociar, ele até continuaria ajudando a Sharon, mas agora ela teria que pagar ele 4 vezes o valor que estavam pretendendo, já que ele também descobriu o segredo e estava praticamente negociando por silêncio. Mas a Sharon não queria saber de negociar e matou o Batroc ali mesmo. Então provavelmente a gente não vai ver mais esse personagem, pelo menos não que a gente saiba, não ainda, né? Tudo é possível quando se trata de super-heróis. E nisso a Karli acabou reagindo também automaticamente e baleou a Sharon, né? E foi nesse momento que o Sam chegou, ele pegou o bonde andando praticamente e não percebeu, ele não pegou a ideia ainda, ninguém sabe ainda que a Sharon é o mercador do poder. A não ser, é claro, a Karli, o Batroc que morreu e nós, o público, né? Mas o Sam e todo o resto, né? O Capitão América e todo o resto do público não sabe ainda que a Sharon é sim o mercador do poder. A luta final ali do Capitão América contra a Karli também realmente foi espetacular, né? O Sam, ele ficou praticamente no defensivo o tempo todo, porque ele não queria machucar a Karli, né? E ela fez de tudo para poder fazer com que ele reagisse. Ela tentou fazer o máximo possível para que ele lutasse também, mas o cara não queria machucar, ele queria tentar mostrar para ela que não precisa ser de um método tão extremista, assim. Ela estava praticamente se tornando a vilã, não por conta da sua causa nobre. A causa era nobre, sim, mas por conta de seus métodos e suas ações, né? Enfim, a Karli teve um momentinho bem rápido de redenção ali. Ela quase atirou no Sam, né? Aparentemente, o traje dele foi feito em Wakanda. Então, com certeza, tinha vibrânio naquele traje. Ele não ia ser baleado, era prova de balas. Mas, aparentemente, no momento, parecia ser o fim do Sam Wilson como Capitão América. Tipo, depois de 5 minutos de fama depois. Mas a Sharon chegou e meteu bala na Karli ali. E ela acabou morrendo. E as suas últimas palavras foram dizendo: sinto muito pro Sam. Então, de certa forma, meio que tem uma rápida redenção ali nos últimos fôlegos da Karli. Chegando no final do episódio, todo mundo salvo, o Sam entregou o corpo pra Karli e mandou a real pros membros do CRG, né, pros políticos ali, que eles estavam com muito poder, mas usando sem nenhuma responsabilidade, ao contrário do que o tio Ben falou ali pro Peter Parker, né, grandes poderes, só que sem nenhuma responsabilidade. Eles tinham que repensar sobre essa votação, repensar sobre essa ideia de reerguer as fronteiras ali de um jeito que não prejudicasse todo mundo, o que meio que mostrou de certa forma que tanto os CRG quanto os apátridas não eram diferentes. Ambos tinham causas nobres, lutavam por verdadeiras causas, porém os métodos eram completamente ridículos e prejudicavam todo mundo ao redor, né? E o Sam mandou a real para cada um deles ali, né? Inclusive ele fez um mega discurso mostrando a importância de ser o primeiro Capitão América negro oficial, né? Bom, o Isaiah Bradley meio que foi o primeiro Capitão América negro, mas o Sam era o primeiro oficial ali no MCU, né? E não importa o que as pessoas iam achar, um monte de gente ia estar julgando ele naquele exato momento que ele estava fazendo o discurso, mas ele ia fazer o possível para ser o melhor Capitão América possível, para ajudar as pessoas, né? Porque é isso que o Capitão América faz, que é isso que qualquer herói faria, sempre ajudar os outros. Ele tanto falou ali que o único poder que ele tem, o único superpoder que ele possui é garantir que ele faria a diferença ali, né? Tipo, ele não tem soro de super soldado, mas ele prova nesse exato momento que ele é um verdadeiro herói. Mano, o Sam, ele tinha um uniforme, ele tem um escudo, tem coragem, tem princípios e tem atitude e sabe fazer muito bem o discurso.
Se essa não é a prova que você precisa para mostrar que ele é o Capitão América, que ele é merecedor desse título, não sei mais como poder convencer. O cara conversou com políticos, fez os políticos mudarem de ideia apenas no diálogo, na conversa. E se tem uma coisa que a gente sabe é que convencer político a fazer coisa certa, se tem uma coisa que todo mundo sabe é que se tem uma coisa que político não sabe fazer, é coisa certa. Falo eu como brasileiro que a gente tem um longo histórico de político fazendo só besteira que nunca faz coisa certa, né? E o Sam conseguiu convencer eles ali apenas no diálogo. Se ele não é o Capitão América, não sei como... Assim, se eu não consigo convencer vocês que ele é sim o Capitão América, não sei como outra forma eu poderia convencer. Bom, a gente viu os restos dos apátridas, né, os outros membros dos apátridas sendo presos ali, levados para um daqueles caminhões de transporte ali de presidiário, só que eles não chegam até o seu destino, porque ele explode e mata cada um dos membros dos apátridas que estavam ali, né. Os últimos cumprimentos ali do Zemo, né, que ele mandou um amiguinho, o Zemo estava preso na balsa, né, a gente viu isso, a gente teve essa confirmação, né, mas ele viu que ele mandou alguém implantar aquela bomba e matar o resto dos apátridas, né, mostrando que ele finalmente completou o seu serviço, né, ele podia ficar em paz porque o seu trabalho foi concluído, ou pelo menos é o que ele acredita, né, porque talvez os apátridas não tenham acabado. A própria Kali falou ali em algum momento que ela podia morrer, mas sempre ia ter alguém para continuar o movimento dos apátridas, né, e de certa forma a gente vê isso bem sutilmente ao longo do episódio, né, tipo, quando os apátridas estavam sendo presos ali no caminhão, a gente viu um soldado chegando para eles e dizendo, um povo, um mundo, né, um mundo, um povo, não lembro, é a frase dele, o bordão deles ali, né? Mostrando que tinha mais gente acreditando no movimento deles, né? Acreditar não tem problema, o problema é se eles levaram pro extremo novamente, né? E também teve uma cena, né? Lembra que eu falei que o Sam salvou os reféns ali que estavam de helicóptero? Ele jogou o cara no rio Hudson, lá de Nova York, né? Ele sobreviveu, então provavelmente temos... a gente vai ver ao longo do MCU, provavelmente, o ressurgimento dos apátridas, né? Provavelmente eles são quase que nem a Hydra, né? Corta uma cabeça e vão crescer mais duas no lugar. Então, provavelmente, a gente não viu aí o final dos apátridas, o final dos Flag Smashers. Pode voltar a ter organização, ou talvez até uma única pessoa assumindo esse título, e veremos oficialmente um único Flag Smasher, igualzinho como é nos quadrinhos. Eu falei que John Walker teve o seu momento de redenção ali, mesmo depois de todo aquele ódio que a gente passou pelo personagem ao longo da série inteira, né? Mas nem por isso, né? Quer dizer que ele virou um cara 100% legal. Uma das últimas cenas do episódio, a gente vê ele ali com a Condessa Allegra de Fontaine ali, né? A Condessa ali, né? Vocês sabem quem é que apareceu no último episódio lá. Dando pra ele um novo uniforme. É o mesmo uniforme que ele usava, só que ao invés de azul, completamente preto, né? E usando finalmente o codinome de Agente Americano, né? Então muito provavelmente a gente tá vendo essa Condessa aí dando uma de Nick Fury, juntando a sua própria equipe. Talvez os Thunderbolts ou os Vingadores Sombrios, não se sabe. Mas provavelmente o John Walker ali, ou oficialmente o Agente Americano, está pronto para ser o líder de uma nova equipe ali que poderia agir por bastidores, não na frente de todo mundo, como por exemplo os Vingadores, né? Talvez um tipo anti-Vingadores, quem sabe, né? Eu não sei se essa equipe existe na Marvel, eu acabei de inventar aqui praticamente, mas o John Walker, né, o Agente Americano e a Condessa, né, vai ter muito papel pela frente ali nas séries ou até mesmo nos filmes do MCU. Nas últimas cenas do episódio a gente vai vendo o fechamento do arco tanto do Sam quanto do Buck, né? O Buck, a gente vê ali que ele estava finalmente enfrentando o passado dele, né? Na época que ele ainda era um assassino sanguinário, manipulado mentalmente pela Hydra. Inclusive ele contou para aquele senhorzinho lá atrás do primeiro episódio que ele foi o responsável pela morte do filho dele, né? E depois ele entregou um caderninho para a psicóloga dele com todos os nomes riscados ali, mostrando que ele estava finalmente enfrentando e se reconciliando com o seu passado. A gente viu também o Seth se encontrando com o Isaiah Bradley pela última vez, pelo menos a última vez nessa série, né? Até o atual momento, né? Dizendo a ele que, tipo, toda essa luta do Sam, do Isaiah, com toda a luta, né, de uma maneira geral, contra o racismo durante décadas e séculos, não ia ser em vão, e que o Sam ia fazer o possível para ser a diferença, né, enquanto ele fosse o Capitão América, né, tanto que ele levou o Isaiah e o neto dele, o Elijah, que talvez futuramente se torne um patriota, como nos quadrinhos, né, e seja o líder dos Jovens Vingadores. Eu ainda vou fazer um vídeo falando exclusivamente sobre os Jovens Vingadores, né, mostrando pro Isaiah que ele conseguiu conversar com o governo e colocar uma estátua em homenagem ao Isaiah Bradley, tudo que ele fez, né, toda a história dele durante, né, durante os eventos ali, toda a história do Isaiah estava no Museu do Capitão América, contando toda a sua história, toda a sua trajetória, e todo mundo ia conhecer o nome dele, todo mundo ia saber que o Sam, apesar de ser o primeiro Capitão América negro oficial, o Isaiah tinha sido meio que um novo Capitão América por um certo tempo, só que ninguém sabe, o governo fez questão
questão de esconder isso, mas agora todo mundo ia saber a história de Isaiah. Tanto que aquele momento ali que o Isaiah abraça o Sam foi muito comovente ali, mano. É sensacional, mostrando que assim, a questão da representatividade ali que a Marvel tá fazendo questão cada vez mais de trazer, especialmente nessa série, realmente é espetacular, eles trabalharam muito bem nisso. O episódio termina praticamente com uma festa, um churrasco ali com a família do Sam, os vizinhos dele, o Buck também. Todo mundo junto ali comemorando o novo Capitão América, o fim dos apátridas, pelo menos até o atual momento, né? E a gente vê oficialmente uma nova dupla nascendo ali do Falcão e o Soldado Invernal. Bom, quer ver? Do Capitão América e o Soldado Invernal. Tanto que o final do episódio a gente vê ali, né? O título sendo diferente, né? Não era mais Falcão e Soldado Invernal. Agora a série se chama Capitão América e Soldado Invernal. Então, se tiver uma segunda temporada, esse vai ser o título. Não seria uma série da Marvel, né, se o último episódio não terminasse com uma cena pós-crédito. E nessa cena a gente vê a Sharon sendo finalmente perdoada por seus crimes, assim como foi com o Sam, com o Bucky, e voltando a trabalhar como um agente, né? Porém, ela ainda era a mercadora do poder. Então, assim que ela saiu do tribunal, ela fez uma ligação dizendo que não tinha mais o soro do super soldado. Porém, agora que ela estava num alto escalão, estava num outro patamar ali de posição, ela tem informações privilegiadas, armas, tecnologias, tudo à disposição dela para vender para quem ela quisesse. Então, provavelmente a gente está vendo o surgimento de uma nova vilã aí no futuro do MCU. E esse foi o final de Falcão e Soldado Invernal, ou agora Capitão América e o Soldado Invernal, né? Então, o que vocês acharam desse último episódio? O que vocês acharam dessa série? Eu ainda vou fazer um vídeo de review, assim, da mesma forma como eu fiz com WandaVision. Vou fazer um review que vai chegar provavelmente no vídeo de sexta-feira, né? Só falando sobre Falcão e Soldado Invernal, seus pontos positivos, seus negativos, porque nada é perfeito também, né? Mas enfim, eu vou chegando no final desse vídeo, então, como sempre, pedir para que você se inscreva, ative o sininho, vai deixando seu like, seu gostei, seu joinha, sua curtida, chame como você quiser. E é claro, comenta aí embaixo o que você achou dessa série, o que você achou desse final, se você realmente achou esplêndido o final ali do arco do Bucky, do Sam, do Zemo, da Sharon, de todo mundo ali. E é claro, compartilha esse vídeo com todo mundo que é fã de Falcão e Soldado Invernal, que é fã do Capitão América e Soldado Invernal, que é fã da Marvel de uma maneira geral. Enfim, vou ficando por aqui. E é isso, um forte beijo e abraço e falou!